Então, o que que é Selic? Fala para mim. Você falou que Selic podem ser três, né? Existem três Selics no mercado. Quais são elas? Então, vem comigo aqui que a gente vai entender cada uma delas e o que é mais importante, né? A partir do momento que eu vou explicar para você cada uma dessas Selics aqui, quando você assistir um jornal, um noticiário, você vai conseguir, né, através do contexto, entender o que é cada uma delas, né? Então, primeiramente, você tem a Selic Meta. Né? A Selic Meta é uma taxa definida pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. A cada 45 dias, o Copom ele se reúne, né, que é um comitê, e ele define a Selic Meta. Eu vou falar para você, daqui a pouquinho, sobre as políticas monetárias. Então, a Selic Meta ela faz parte da política monetária do governo. Né? Também tem a Selic Over, que é a taxa Selic. O que é a taxa Selic? A taxa Selic nada mais é do que a média ponderada das operações com títulos públicos registrados no Selic, que são lastreados em títulos públicos federais com prazo de um dia. Né? E de verdade, verdade, verdadeiro, o que é Selic, Rafa? Selic nada mais é do que um sistema. Então é uma abreviação de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, todos os títulos públicos são custodiados, são guardados e registrados em um sistema. E esse sistema tem um nome, né, abreviado de Selic. Então, ficou tudo como Selic, Selic, Selic. Selic, mas o que é Selic? Então, tem que observar o contexto para entender, né, o que é Selic. Se estão falando de Selic meta, Selic taxa ou do sistema Selic. A Selic, como meta, eu disse que eu vou falar um pouquinho mais para você quando a gente chegar na questão das políticas econômicas, como que o governo utiliza, né, a Selic como um instrumento de política monetária, né, ela pode se alterar. Então o governo, o comitê, o Copom, né, ele se reúne a cada 45 dias e define uma meta. Eu vou apresentar para você aqui só para você ter uma visão mais macro, né, quanto que já foram essas taxas nos últimos anos aqui, pelo menos nos últimos 20 anos, praticamente, como é que foram precificadas a Selic. Então, quando você estava lá em 2003, que a gente tinha uma inflação muito alta, né, a Selic sobe muito para poder ter um controle da inflação. Quando a Selic sobe, né, o que acontece? Automaticamente as pessoas deixam de gastar o dinheiro e passam a investir mais o dinheiro, passam a poupar mais o dinheiro. E a Selic sobe também, geralmente por consequência da inflação. Então está tudo muito, muito caro, a Selic está subindo e você começa a fazer assim, puxa vida, eu vou gastar o meu dinheiro aqui ou vou investir o meu dinheiro? Né? E aí você acaba deixando de gastar o seu dinheiro, então a Selic fica alta para isso, para tirar um pouco da liquidez da economia, para tirar um pouco de dinheiro da economia, tá bom? Então, você tem uma Selic lá em 2003, por exemplo, de 26%. Né? E em contrapartida, nós tivemos uma menor Selic do Brasil aqui, foi na casa de 2%, bem no meio da pandemia. Porque justamente ao contrário, as pessoas estavam morrendo de medo, não tinham como gastar o seu dinheiro. Meu Deus, e agora? Muita gente desempregada, as firmas pararam. Então, o que o governo fez? Reduziu, né? Quando eu falo governo, eu falo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. Ele é vinculado ao Banco Central, mas não é o governo em si. O Banco Central, hoje, no que eu estou gravando esse vídeo, ele é um órgão independente. Tá bom? Então, só para a gente deixar claro os conceitos aqui, que não se confundam. O objetivo aqui é deixar cada vez mais claro os conceitos para você. Então, no meio da pandemia, né, o Copom reduziu para estimular a economia a taxa de juros para 2%. E a Selic taxa aqui, qual que é o propósito dela? Ela baliza todas as taxas do mercado. Então, por exemplo, quando você vai contrair um empréstimo do banco, se a Selic estiver na casa de 10%, certamente no banco a taxa vai estar muito maior, vai estar lá para os 15%, vamos chutar assim mais ou menos, tá bem? Mas quando, por exemplo, a Selic estava na casa de 2%, você iria contrair um empréstimo para investir no seu negócio ou para o seu uso pessoal na casa de 5, 6% ao ano. Era assim que estavam as condições de empréstimo na época, no meio da pandemia. Então, veja só, como a Selic Meta, ela influencia todo o mercado financeiro. Né? Justamente eu vou falar mais sobre isso quando nós tratarmos especificamente
sobre as políticas monetárias. Então foi só uma introdução aqui de Selic, falando um pouco sobre os três tipos de Selic: meta, a Selic taxa, que é a média ponderada registrada no sistema Selic, e de verdade o sistema Selic. Então, daqui a pouquinho eu vou falar mais para você sobre como o governo, né, utiliza, como o Banco Central utiliza a Selic para o controle da inflação, para o seu regime de metas de inflação. Bacana? Então, o próximo tema nosso aqui será agora, vamos falar um pouco sobre CDI. CDI, vamos dizer que assim, é um irmão da Selic, né? Então, não vou nem cortar esse vídeo, vamos junto aqui para eu falar um pouco sobre. É melhor cortar, né? Vamos cortar? Vamos cortar, que eu quero falar um pouco mais detalhes para você sobre CDI. Eu acho que é um tema bem interessante. Por quê? Porque sempre que você vai ao banco falar sobre investimento, o seu gerente do banco fala sobre um percentual do CDI. Então, que percentual do CDI é esse? Então, vem comigo que eu vou falar para você.